Prezadas senhoras, prezados senhores, meus queridos irmãos espíritas, rogamos a Deus para que nos abençoe e nos possa manter hoje e sempre em sua paz. Em realidade, a proposta dos espíritos é de todos os tempos da humanidade. A presença dos espíritos está assinalada desde as mais variadas épocas e recuadas no tempo, ainda quando a pré-história se desenvolvia pelo mundo, até os tempos da história, quando os seus primeiros registros chegaram ao nosso conhecimento. Os espíritos em realidade existem? Ou será uma quimera das reflexões teológicas? E se existem, que fazem eles? E se existem, de onde vêm? E se existem, para onde vão? As opiniões do mundo se costumam dividir. Aqueles que acreditam em espíritos e aqueles outros que descreem totalmente de sua existência. Nada obstante, os espíritos prosseguem desafiando a descrença e aprofundando a crença, porque ao lermos as notas mais longínquas no tempo a respeito dessa presença no mundo, damos-nos conta que os escritos religiosos mais antigos da humanidade, os chamados Zend-Avestas, escritos encontrados entre os persas, como a sublime canção da Índia, a Bhagavad Gita, registram na sua estrutura a presença dos espíritos entre as criaturas humanas. Em todas as épocas, entre todos os povos, aqueles que desapareceram e aqueles que ainda existem representados no mundo, ali estavam os espíritos, fazendo com que o homem pudesse atender ao convite, ao apelo e ao desafio para o seu crescimento interior. Ao abrirmos então a Bíblia hebraica, livro sobre o qual se apoiaram os ensinos da Igreja Católico-Romana e os ensinos cristãos do Ocidente, nós nos depararemos com a presença dos Espíritos desde o primeiro livro do Velho Testamento. Abrimos o livro de Gênesis e acharemos logo no seu primeiro capítulo, no versículo 1, no princípio eram as trevas, e o Espírito do Senhor flutuava sobre a face do abismo. Desde aí, encontramos a primeira notícia que procura nos trazer a ideia dos começos. No princípio eram as trevas, mas já o Espírito de Deus flutuava sobre a face do abismo de sombra. E o Senhor fez a luz, e o Senhor separou das águas o elemento árido, e o Senhor Elohim fez o homem, e o Senhor Elohim, um Espírito, foi realizando múltiplas coisas na suposta criação universal proposta pela Bíblia. Mas logo adiante, quando, segundo a lenda bíblica,
Adão e Eva cometeram o crime da desobediência, o Espírito do Senhor chamou a um outro espírito, a um anjo, conforme as narrativas, para que se postasse à porta do Éden, para que ficasse à porta do paraíso, com uma espada flamejante à mão, para impedir o acesso de volta daquele admitido primeiro casal. Encontramos a participação dos espíritos na vida do ser humano, desde as páginas bíblicas. Se Adão e Eva eram seres humanos, Elohim não era. E o anjo que ele pôs à porta do Éden também não era. E se o anjo não era um ser humano, tinha que ser um ser espiritual. E a partir deste primeiro livro da Bíblia, nós acharemos a presença espiritual em todos os campos e tempos da vida planetária. Mas saímos do primeiro livro de Gênesis e entramos em outros livros da Bíblia. No Êxodo, que é o segundo livro, onde nós encontraremos a história de Moisés, o salvo das águas, que libertou o povo do domínio de Faraó, levando-o para as terras de Canaã. Diz-nos a Bíblia que Moisés, sendo possuidor de conhecimentos e de possibilidades inacreditáveis, servia de instrumento ao Senhor, que ele falou no matagal que fumegava, no sarçal ardente: retira dos teus pés estas sandálias, porque este local é um lugar santificado. Disse a voz a Moisés. A voz deu a Moisés a sua tarefa, a missão de libertar o povo, e ao mesmo tempo a voz estabelece o que ele deveria realizar para cumprir a sua missão. Moisés ouve uma voz que não era humana, era uma voz espiritual, a definir os seus destinos e o destino do povo hebreu que vivia na escravidão egípcia desde os tempos de José, que fora levado como escravo para as terras do Egito. Mas quando encontramos tudo isto no livro de Êxodos, achamos que Moisés recebe as tábuas da lei do mundo espiritual. E porque as pessoas não sabiam que mundo espiritual era este, admitiram que eram mandamentos de Deus, mandados por Deus e escritos por Deus. Era o fenômeno mediúnico, através do qual o Senhor da vida enviava seus emissários para trazerem à terra o código básico capaz de nortear a justiça, a lei, o comportamento, a ética, os valores morais da sociedade de então, o que serve-nos para todos os tempos da nossa humanidade. Mas quando saímos do livro de Êxodos, com essa presença dos Espíritos, sempre se envolvendo com a vida humana, chegaremos ao livro de Números. E naturalmente que, de propósito, vamos dar um salto no livro de Números, para depois a ele retornarmos. E vamos ao livro 5º da Bíblia, atribuído a Moisés. E neste 5º livro do Velho Testamento, chamado de Deuteronômio, abriremos no capítulo 18, dos versículos 12 a 30, e ali leremos a proibição de Moisés para que as pessoas, para que os homens de Israel fossem buscar o conhecimento da verdade através do contato com os mortos, através do contato com os espíritos. E quando as pessoas
menos experientes intelectualmente, ou as pessoas ignorantes, incapazes de refletir, ou ainda as pessoas de má vontade, leram essa nota da Bíblia, passaram a divulgar que Moisés proibiu o espiritismo. É o que muita gente fala, é o que muita gente acredita, o que é uma impropriedade, uma inverdade de todo tamanho, porque isto se deu há quase 4.000 anos antes de nós. E o espiritismo não poderia ter sido proibido lá, porque só tem 136 anos. Apareceu na Terra no século passado. Mas os espíritos não. Os espíritos existem desde sempre. E por que é que Moisés proibiu? Ora, se ele proibiu, não proibiu a manifestação. E nem desacreditava dos espíritos. Tanto é que diz a Bíblia que Moisés proibiu que as pessoas fossem buscar o conhecimento da verdade através dos espíritos. Então Moisés sabia que os espíritos nos podem trazer a verdade. No entanto, por que a proibição? Porque o povo estava mal acostumado. Ninguém dava um passo sem perguntar aos médiuns da época, aos rishis, aos hierofantes no Egito, aos profetas em Israel, às sibilas, aos pitons, às pitonisas, nomes variados que tinham os médiuns. O povo já não conseguia respirar se o Espírito não ordenasse. E nestes tempos em que vivemos, parece-nos que a coisa marcha pelo mesmo caminho. Mesmo aqueles que dizem não acreditar no Espiritismo, como se estivessem fazendo uma grande vantagem, vão a quiromante para ler a mão, vão a cartomante para que ela leia o destino através das cartas, vão às benzedeiras, às rezadeiras, aos entendidos, vão aqui, vão acolá, mas não acreditam em Espiritismo. Acreditam nessas coisas que desequilibram, que desajustam. E foi por causa desse desequilíbrio e desse desajuste que Moisés proibiu que as pessoas fossem procurar os médiuns daquela época. Mas quando nós retornamos ao livro 3º da Bíblia, ao livro de Números, para responder àqueles que afirmam que Moisés proibiu o Espiritismo, vamos achar no livro de Números, no capítulo 11, Moisés sendo procurado pelo seu secretário direto, pelo seu primeiro-ministro, que se chamava Josué. E Josué procurou a Moisés por uma razão muito simples. Estavam profetizando nos campos, nos arredores de Israel, 2 homens. Mas por que aqueles 2 homens estavam profetizando? Por que é que Josué se achava tão incomodado? Porque Moisés, que segundo alguns havia proibido o Espiritismo, que não existia, Moisés devia ser louco, proibiu uma coisa que não existia. O mesmo Moisés reuniu 70 anciãos. Os anciãos tinham muita vez naquela época, porque se imaginava que se o indivíduo havia vivido mais tempo, deveria ter maior e melhor experiência. Então os conselheiros do povo eram os idosos, eram os anciãos. Os médiuns eram escolhidos entre os anciãos, pelo mesmo motivo. Então Moisés selecionara 70 anciãos, colocara-os numa cabana e determinara que somente eles poderiam funcionar como médiuns. Somente aqueles 70 homens velhos poderiam servir à mediunidade, indicando que Moisés os preparara, que neles Moisés confiava para o intercâmbio espiritual. Essa é a razão que levou
a vir fazer queixa a Moisés, que foram encontrados nos arredores 2 homens que não faziam parte dos 70 e que estavam funcionando como médiuns, estavam profetizando, chamavam-se Eudade e Medade. E Moisés pergunta a Josué o que é que eles estavam fazendo. E Josué lhe diz, e Moisés tranquiliza-se e responde ao seu primeiro-ministro: quem me dera se toda Israel profetizasse sob a luz do Espírito do Senhor. O que implica em dizer que Moisés não tinha nada contra a mediunidade, nem nada contra os espíritos, mas ele tinha preocupação com a mediunidade desequilibrada, com os médiuns desajustados, com aqueles que enganam a comunidade. E naturalmente que o fato ainda se repete hoje, quando vemos essas pessoas entendidas, ledoras de mão, de carta, de copo, de bola de cristal, cobrando dinheiro para alguma coisa que não pertence a elas. Quando Jesus Cristo havia ensinado, bem depois de Moisés, a dar de graça o que de graça cada um recebe. Por isto, encontramos no livro de Números o desmentido para aqueles que afirmam que Moisés proibiu o espiritismo. Primeiro, que ele não podia proibir uma coisa que não existia. Segundo, que ele proibia o abuso, o descalabro. E hoje, naturalmente, ao pensar nessas coisas, verificamos que os espíritos sempre estiveram presentes na vida humana. Depois disto, saímos do livro do Deuteronômio e viajamos um pouco através da Bíblia. A mesma Bíblia usada por aqueles que desejam negar o espiritismo e os fenômenos da comunicação mediúnica, para darmos um salto e ganharmos tempo. Pousemos no livro do profeta Ezequiel, um dos profetas menores de Israel. E quando abrimos o livro de Ezequiel, no seu capítulo 3, no versículo 14, Ezequiel diz: eis que fui arrebatado com meu corpo para as regiões, as margens do rio Cobar, chamada de Montão dos Trigos Novos. O profeta fora arrebatado de onde morava para uma região distante do seu lar, onde viveu com aquele povo, levado pelos espíritos, fenômeno de levitação, fenômeno de transporte, com corpo e tudo, até que depois ele mesmo voltasse para os seus. Está na Bíblia. Mas quando deixamos o Velho Testamento e iniciamos o Novo Testamento, que começa com as revelações acerca de Jesus, logo ao abrirmos o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus nos traz as notícias sobre Jesus. E em torno do seu aparecimento na terra, do seu nascimento, fala-nos Mateus, fala-nos Lucas, fala-nos João, que o anjo, logo não era um ser humano, um anjo, apareceu a jovem tecelã, Miriam de Nazaré, Maria, e disse a ela que ela estava grávida, numa época em que ainda não havia ultrassonografia. O Espírito disse a ela que seria um menino, e disse o nome que esse menino deveria ter. Ela obteve a informação mediúnica, ela viu o Espírito, o anjo, ela ouviu o Espírito, o anjo, e tudo que o Espírito lhe disse se confirmou. E naturalmente que o Evangelho de Jesus
começa com uma revelação mediúnica. E quando a criança nasce, porque Herodes estava perseguindo aquela criança que o deveria destronar, e manda matar todas as crianças de 0 até 2 anos de idade, o mesmo Espírito, o mesmo anjo, agora se mostra a José, o pai da criança, em sonho, mediunidade onírica, dizendo que ele deveria fugir para o Egito com a mulher e com o filho. Moisés acata a ordem recebida em sonho, interferência dos espíritos na vida dos seres humanos. E quando passa a chacina, o Espírito diz que ele deveria voltar, porque a missão daquela criança era nas terras de Israel. Volta José com a criança e com a esposa, e durante toda a trajetória de Jesus, os seus contatos com os espíritos são incontáveis, porque é ele que conversa com os espíritos imundos, expulsa-os. É ele que expulsa aquela entidade que atormentava o homem de Gadara no alto das montanhas, o homem que vivia em sepulturas vazias, açoitado por uma tremenda obsessão que o subjugava. Foi Jesus que chamou a atenção do espírito atormentado da sinagoga de Cafarnaum, quando desejava escandalizá-lo. Foi Jesus que dialogou com 2 espíritos desencarnados, Elias e Moisés, naquela madrugada de luz no alto do Monte Tabor, como nos diz o Evangelho. Foi Jesus, ele mesmo, que volta depois da morte da cruz para falar aos amigos, para falar a Maria de Magdala, para confortar os discípulos, para ficar entre eles durante um largo tempo. Foi esse mesmo Jesus que nos veio dizer que quem morre não fica dormindo no Senhor. Quem morre no corpo, se era nobre e digno, continua nobre e digno para além do corpo, na vida espiritual. Quem era criminoso, miserável, depois da morte, continua criminoso e miserável, porque o crime não era do corpo, o crime era da alma, era o espírito negativo, que saindo do corpo, não se transforma em santo, continua negativo. E é por isso que a doutrina espiritualista, ao se expandir pela terra, vai trazendo as notícias de que são os espíritos que a todo tempo estão convocando a humanidade para que a humanidade pense mais alto. Estão chamando as criaturas para que as criaturas possam pensar mais alto. Em todos os povos, em todos os tempos, em todas as crenças, os espíritos estão de pé. Entre os índios primitivos, entre os indígenas, o pajé fazia as revelações. Ele via os mortos da tribo, a transmitir-lhes conselhos, a lhes ensinar as beberagens, as medicinas, os tratamentos, as cirurgias. É a partir dessa circunstância que nós encontraremos o pajé como essa pessoa especial, como esse indivíduo importante, como um médium, filtrando as orientações do mundo espiritual. Quando nós chegamos na Índia, os deuses da Índia não passavam de espíritos. Os deuses da Grécia, que desciam do Olimpo para conversarem com as criaturas humanas, através das pitonisas que os incorporavam, eram espíritos. Eram os deuses que vinham falar da guerra, que vinham propor a paz, que vinham falar da lavoura,
que vinham falar da agricultura ou da pecuária na Grécia. Eram os espíritos que se comunicavam nas reuniões de família de Roma e eram chamados de deuses lares para darem conselhos, para chamarem atenção, para puxar as orelhas dos seus filhos, dos seus familiares, em todos os tempos e em Israel, em toda a Judeia, eram os profetas, os intermediários dessas entidades espirituais. Em todos os tempos, então, os espíritos estavam de pé, convocando as criaturas a pensar mais alto, falando-lhes, sacudindo-as, e de acordo com o que acabamos de dizer, se eles eram nobres, convocavam os seres humanos à nobreza. Se eles eram estultos, negativos, criminosos, convocavam as criaturas para a miséria e a perdição. Daí criou-se na Terra a ideia dicotômica do bem guerreando com o mal, ou do mal digladiando-se com o bem. Na Pérsia, de Zoroastro, Zoroastro convocava seu povo a não aceitar as induções de Arimane, que era a entidade representativa das trevas, mas que o povo buscasse acatar as determinações de Mazde, de Mitra, e cria-se na Pérsia o mazdeísmo, a doutrina de Deus. Como se chamava? Mazde era a representação da luz, da nobreza espiritual. Em toda parte, os Espíritos do Senhor vinham convocar a humanidade para pensamentos mais altos. O tempo passa, encontramos no Egito o livro sagrado de Akhenaton, chamado Livro dos Mortos. E ali Akhenaton descreve os intercâmbios com os espíritos, como eles com os sacerdotes, com o povo, dando-lhes as respostas mais variadas para as questões da vida. Não é à toa que os espíritos estão presentes em todos os tempos da humanidade. Na igreja, quando ela se estabeleceu no século IV, quando o imperador Constantino Grande oficializa a Igreja Católica, Apostólica e Romana como a religião do Estado, por uma suposição curiosa, admitia Constantino que a religião católica deveria ser a religião do imperador, do Estado romano. Era chamada igreja porque igreja significa comunidade, grupo de pessoas, sociedade. Católica porque a presunção do César, a presunção dos clérigos da época era admitir que ela deveria ser universal, deveria tomar conta da terra inteira. Católico significa universal. Então era uma comunidade universal, uma igreja católica, apostólica, porque se admitia, tivesse ela sido criada pelo apóstolo Pedro, e romana, porque era a religião do imperador, era a religião de César. Então apareceu no mundo, depois do edito de Constantino Grande, a igreja católica, apostólica e romana. E agora quem se insurgisse contra ela, se insurgia contra o imperador. Era réu de morte. E a igreja de Jesus, que os discípulos alimentaram com suor e sangue, agora tomava um atalho perigoso, porque caiu nas mãos do poder constituído da terra. Mas mesmo assim, os espíritos continuaram a falar. Narram os livros católicos que Francisco de Assis, no século XII para o século XIII, dialogava com os espíritos. Viu a Jesus, que era espírito,
e conversava com outros espíritos. Dizem os livros católicos que Antônio de Pádua dialogava com os demônios, com almas perversas que o vinham atucanar e com anjos que o vinham visitar. Dizem os livros católicos que Teresa de Ávila flutuava no ar e viu Jesus ao descer as escadarias do seu convento. Diz a Igreja Católica que Catarina de Siena via os espíritos, falava com os anjos. Diz-nos a doutrina católica que Santa Brígida falava com os espíritos. Diz-nos a Igreja Católica que Antônio de Pádua, estando em Pádua, celebrando uma missa, desdobrou-se, desprendeu-se do corpo e foi a Lisboa fazer a defesa do seu pai, que estava sendo inculpado pela morte de um cidadão. E como ele, Antônio de Pádua, era advogado, doutor em direito, ele foi a Lisboa, corporificou-se lá, defendeu o pai à beira do túmulo, e depois da defesa e de inocentar o pai, ele voltou, despertou no púlpito e continuou o sermão que estava fazendo. Não foi o Espiritismo que inventou isto, é a Igreja Católica que fala sobre o seu santo. Os santos da Igreja o são, por causa dos fenômenos mediúnicos que viveram. Visitava uma amiga no Rio de Janeiro, onde vivo, uma amiga de muitos anos e muito querida, e na conversa muito franca ela me disse: olha, Raul, eu gosto muito de você, mas eu não entendo como é que você pode ser espírita. Você é tão inteligente. E eu lhe respondi que é por isso mesmo, pelo fato de eu ser um pouco inteligente, é que eu optei pelo espiritismo. E ela me disse: mas como é que você pode acreditar em espírito? Eu digo: mas você também acredita? Eu não acredita. Qual é a santa sua padroeira? Eu sabia que era uma santa. E ela me disse: Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu lhe perguntei: onde é que mora essa senhora? E ela ficou pálida. E eu lhe respondi: já morreu. Todos os santos do altar católico são defuntos. Não tem um santo vivo. Eles são canonizados depois de mortos, pelos chamados milagres que são a eles atribuídos. Primeiro são beatificados, depois são canonizados, depois de mortos. Então, quem é devoto de Santo Antônio, de São José, de Santa Maria, de Santa Rita, de Santa Brígida, de Santa Paula, acreditam em espíritos, porque todos os santos são espíritos. Mas aí outros, um amigo em São Paulo me disse: eu não acredito que quem morre volte. E quem se comunica lá no seu centro, disse-me ele, é o demônio. Eu digo: ótimo. Mas se for o demônio, é espírito. Então espírito se comunica. Mas na sua igreja você me diz que se comunica o Espírito Santo. Então é espírito. Tanto é Espírito Santo. Seja o demônio ou seja o Espírito Santo, é espírito. E o que nós estamos defendendo é a existência do Espírito e da sua comunicação. Seja ele santo, seja ele não santo. Jesus conversou tanto com Elias e Moisés, que eram homens conhecidos da sociedade, pais da raça judaica, quanto ele conversou e expulsou a alma de quem ninguém sabia o nome, espíritos perturbados que atormentavam as pessoas, mostrando que quem é bom continua bom e quem é ruim tem que voltar para melhorar. Por isto, não existe aquele que não admita o espírito de uma forma ou de outra. Quando o notável Augusto Conte
o pai da doutrina positivista. Na velha França, estabelece no século passado que os homens são conduzidos pelos mortos. Muita gente pensou que ele estivesse falando do espiritismo. Não. Augusto Comte falava dessa forma porque ele admitia que todas as nossas descobertas contemporâneas estão baseadas nas descobertas dos mortos. Se hoje o homem está indo à Lua e fotografando outros planetas, é graças à mecânica quântica, cujo autor já morreu. É graças à relatividade, cujo descobridor já morreu. Graças às matemáticas, cujos cultivadores já morreram. É graças às doutrinas mais ousadas da física, cujos autores já morreram. Então, queria dizer a Augusto Comte que são esses mortos que dirigem a vida dos vivos. Mas para nós, a nossa ideia de mortos, de espíritos, é diferente. Não é apenas aquele que morreu, é exatamente aquele que viveu. Porque ninguém morre, ensina Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. É natural que a doutrina espírita, que aparecerá na Terra no século passado e apresentada à sociedade europeia por Allan Kardec, pseudônimo adotado pelo notável professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, na primeira obra espírita, o Livro dos Espíritos, essas questões ficaram muito bem definidas. Os Espíritos vieram trazer à Terra essas informações sobre a nossa realidade. Nós não morreremos jamais, sairemos do corpo quantas vezes forem necessárias, mas nunca sairemos da vida. A vida é única e perpétua. As encarnações é que se multiplicam. Da mesma forma que uma mesma criatura troca de roupa todos os dias, mas ela continua sendo ela. Ela não muda de personalidade porque mudou de roupa. Ela não deixa de ser ela, gostando de frio, de calor, de secos e molhados, porque trocou de roupa. Então as almas que somos nós nos assemelhamos a esses indivíduos que trocam de roupa ao cabo do dia. Só que o nosso dia é uma existência inteira. Deixamos o corpo imprestável até podermos obter um outro corpo, uma outra roupa, porque foi isso que ensinou Jesus. Anotamos os ensinos encontrados no Evangelho de João, no capítulo 5º, no versículo 29, aquele que fez o bem renascerá para a ressurreição do bem. Aquele que fez o mal renascerá também para a ressurreição da condenação. Não foi o Espiritismo que inventou isto. São palavras de Jesus anotadas no Evangelho segundo João. Repitamos, no capítulo 5º, no versículo 29. É a partir daí que nós percebemos a presença dos Espíritos em todos os tempos da Terra, concitando os homens a pensarem mais alto. Em 1886, na cidade de Lourdes, na França, uma jovem adolescente, numa quadra fria do ano, atravessava uma via, um campo, e porque sofria de asma, tinha muito cuidado em resguardar-se. Ao passar por uma pequena gruta, donde escorria perenemente uma água, ela, a menina, viu uma jovem mulher. Assustou-se. Foi saudada por ela,
que lhe disse: não temais, eu sou Maria, a mãe de Jesus. A menina chamou as primas e contou o que estava vendo. Somente ela estava vendo. Ia narrando para as primas o que estava vendo e ouvindo. A família, sabedora da notícia, levou a menina até ao bispo, para que ela contasse ao bispo o que estava vendo e ouvindo. O bispo foi até o local, e aquela criatura que disse ser Maria marcou a nova data de voltar. E toda a comunidade de Lourdes estava lá, ao pé da gruta. Na hora em que a Virgem aparecia, a menina se ajoelhava e, de cabeça baixa, começava a dizer o que estava escutando da visão que ninguém tinha, só ela. A mensagem transmitida pela jovem Bernadette Soubirous foi tão convincente, embora ninguém mais tivesse visto, que o bispo determinou que aquela seria uma área sagrada. E na cidade de Lourdes foi construída ali uma basílica em honra de Nossa Senhora de Lourdes, da cidade e do departamento de Lourdes, na França, graças a uma vidência mediúnica. Ninguém viu, só Bernadette. Tornou-se enfermeira, mas porque era muito enferma, muito doente, Bernadette falece aos 33 anos de idade e é convertida em santa, Santa Bernadette Soubirous, porque foi médium vidente. Seu mérito foi ter visto, segundo afirmava, aquela mulher que dizia ser Maria, mãe de Jesus. Mas em 1917, na estrada que liga Lisboa a Coimbra, na região da Cova da Iria, na cidade de Fátima, como passaria a ser conhecida pelo mundo inteiro, 3 pastores, crianças, pré-adolescentes, Jacinta, Francisco e Lúcia, disseram ter visto uma jovem senhora que flutuava sobre um arbusto, que lhes disse: eu sou Maria, a mãe de Jesus. E deu-lhes algumas mensagens, segundo as crianças disseram. Ninguém jamais viu, só ouviu as crianças narrarem. E ali em Portugal, em Fátima, na Cova da Iria, pela informação da vidência de 3 crianças, foi levantado o maior santuário mariano do mundo. Como é que os nossos irmãos católicos vamos dizer que não acreditam em espíritos? Os santuários maiores em homenagem a Maria se levantaram graças à visão mediúnica. Somente Bernadette a viu. Poderia estar blefando. Somente as 3 crianças viram. E a criança tem uma cabeça fértil, poderia estar inventando. Mas a igreja creu, o povo creu. Mas quando nós falamos, somos espíritas, aí já se torce o nariz. No entanto, com ou sem espiritismo, os espíritos estão pela terra inteira, falando, convocando as criaturas a pensar mais alto. No Egito, uma viúva notável de um homem famoso, a senhora Anwar Sadat, foi aos jornais
depois que seu marido foi assassinado, para dizer, meses depois, que é sofrida pela saudade e pela dor como estava. Um dia acorda pela manhã com a presença do seu marido dentro do seu quarto de dormir. Conversa com ela, fala-lhe para que ela não ficasse triste, que todos os problemas da família seriam resolvidos, que ele estava bem, e desaparece. Mas ela não é espírita. Mas todos temos essa potencialidade para registrar os espíritos. Qual dentre nós ainda não teve uma percepção psíquica dos espíritos? Quem ainda não sentiu uma presença especial ao seu lado? Ou uma presença incômoda ao seu lado? Quem ainda não teve lágrimas nos olhos ao recordar-se de alguém que há muito tempo, de quem há muito tempo não se lembrava, como se aquele alguém estivesse ao seu lado? Interessante que eu lembrei-me de fulano. E normalmente é porque o fulano ali está aguçando a nossa memória com a sua presença vibratória. A doutrina espírita chega para fazer normal entre nós estas coisas, para que ninguém tenha medo de espíritos, mas para que todos nos convençamos de que somos espíritos, de momento revestidos por um corpo de carne, mas daqui a pouco mais dia, menos dia, querendo ou não, teremos que deixar esse escafandro para viajar para essas dimensões espirituais, porque somos espíritos. Sairemos do corpo sempre que for necessário, mas nunca nos ausentaremos da vida. Seremos sempre vivos, porque somos filhos de Deus, herdeiros da sua eternidade, desde que criados por suas mãos e por sua vontade. Nós jamais morreremos. E a doutrina espírita consagra o respeito que deveremos ter por essa nossa condição de espíritos, seja qual for a nossa crença, católico, protestante, das diversas denominações, espiritistas, umbandistas, budistas, judeus, maometanos. Que importa? O que importa é que todos estamos na marcha para a felicidade. É que todos temos um compromisso de dignidade com a vida. É que todos fomos criados por um único Pai. Chamemo-lo de Alá, de natureza, de Deus, de Yahvé, de Elohim. Chamemo-lo como quisermos. Os nomes pouco importam. O que importa é que fomos criados por esse Pai que criou o universo. Como Jesus o chamou? Meu Pai. Como os gregos chamavam Júpiter, o Pai de todos os pais, ou Deus de todos os deuses. Não importa. É importante que tenhamos essa convicção de que não estamos na Terra por diletantismo, não estamos na Terra para fazer turismo com a nossa existência. Estamos na Terra para trabalhar em prol do nosso crescimento, para usar bem o nosso tempo, aproveitando as belezas da Terra para a nossa felicidade, aproveitando as ligações humanas para a nossa felicidade e a dos outros, aproveitando a oportunidade que temos para conquistar felicidade. Vós sois deuses, lembrou-nos Jesus. Tudo quanto eu faço, vós podereis fazê-lo e muito mais. A doutrina espírita, qual a sua função na Terra? Recordar-nos estes ensinos de Jesus e trazer para nós o que Jesus não nos pôde dizer,
porque nós não tínhamos capacidade para entender aquela época. Em que se baseia o Espiritismo? Em 5 pontos fundamentais. Primeiro deles, a existência de Deus. Estava em Belém do Pará, quando entrevistado por um jornalista, lá pelas tantas ele me questionou: professor, os espíritas acreditam em Deus? Me senti profundamente ofendido. E só para ver qual seria a sua reação, lhe respondi de uma forma que eu sabia que ele não esperava. Disse a ele: não, nós os espíritas não acreditamos em Deus. E ele me olhou espantado. Mas como? Vocês não dizem que são religiosos? Somos. O senhor não falou que o espiritismo é religião? Sim, senhor. E como é que não acreditam em Deus? No fundo ele sabia que a gente tinha Deus na alma, mas ele queria espicaçar como jornalista. E ficou desconcertado com a minha resposta. Como é que o senhor diz que os espíritas não acreditam em Deus? E foi minha vez de tomá-lo pelo pé. Porque a questão de acreditar é relativa. Eu acredito que o meu time vai ser campeão até o fim do jogo. Quando eu vejo que não foi, desacredito. Eu acredito que a inflação vai baixar até o dia que eu vou ao supermercado. Depois que eu volto, desacredito. Eu acredito de acordo com a conveniência. Depois desacredito. Mas nós, os espíritas, não podemos acreditar em Deus. Aqueles que acreditam em Deus acreditam quando está tudo bem. Quando não perdeu o emprego, quando não tem ninguém doente em casa, quando não morreu ninguém da família. Deus é ótimo. Graças a Deus. Ele olha para mim, mesmo que estejam morrendo os vizinhos. Mas se Ele me preserva, eu acredito. Mas na hora que eu perco o emprego, que eu adoeço, que morre alguém de casa, onde é que está Deus que não viu isso? Será que Deus se esqueceu de mim? Já desacreditamos. O espiritista não, meu amigo, disse-lhe. O espiritista não acredita em Deus, sabe por quê? Porque tem certeza de Deus. Ter certeza é diferente de acreditar. Quando as coisas estão boas dentro da visão do mundo, o espiritista verdadeiro dá graças a Deus e pede a Deus força para fazer bom uso da fase boa. Quando as cobras estão fumando, quando a coisa aperta, os verdadeiros espíritas continuam ligadíssimos em Deus. Quando estamos felizes, buscamos Deus para que Ele nos dê equilíbrio na felicidade. Porque nós nos desequilibramos quando estamos equilibrados. Por isso é que se chama desequilíbrio. A gente saiu do prumo. Quando damos uma festa em casa para comemorar uma boda, uma felicidade, é dali que nasce a infelicidade. Por quê? Porque nós não conseguimos, como cristãos, fazer uma festa em casa sem alcoólico. E aí um bebe, outro bebe, esse tem uma boa cabeça para beber, aquele não tem. Brigam, se engalfinham, ficam de mal, batem com o carro depois que saem. A tragédia, a infelicidade, surgidas no momento da suposta felicidade. Porque a nossa felicidade ainda é mundana. Nós temos que fazer as coisas felizes com o estômago e não com a alma. Então, os espiritistas rogam a Deus equilíbrio para que a gente seja feliz na festa, para que a gente seja equilibrado na alegria. E quando as coisas estão tristes, os verdadeiros espíritas pedem a Deus forças para superarem a quadra difícil. Por isso, meu amigo, é que eu lhe digo que os espiritistas não acreditamos em Deus. Temos certeza de Deus. A inteligência suprema
causa primeira de todas as coisas, como nós encontramos aí no livro dos Espíritos. Então, este é o primeiro ponto básico da doutrina espírita. O segundo, a existência e a imortalidade da alma. Desde o momento que Deus nos criou, momento cósmico, nós estamos fadados à perenidade. Por isso não morremos. Saímos dos corpos, mas não morremos. A nossa essência persiste. Nós somos eternos enquanto indivíduos e somos temporais enquanto personalidade. Em cada existência nós temos uma personalidade, porque ora nascemos na América do Sul, no Brasil, como homem, depois nascemos como homem na Austrália, em Sydney. Já teremos outra psicologia, outra cultura, outra mentalidade, outros hábitos. Mas depois renascemos na China como mulher. E uma mulher chinesa não tem nada a ver com um homem australiano ou com um homem brasileiro. Completamente diferente. Temos outra personalidade, outra maneira de ser, outra concepção de vida, de cultura. E com essas vidas e vidas, vamos enriquecendo o eixo central. Cada existência é uma possibilidade de criarmos personalidade nova, bagagens novas que serão somadas ao ser definitivo, inteiro, integral e perene que é o Espírito. A doutrina espírita nos recorda que Jesus Cristo falava à sua época que o céu e a terra passariam, menos as suas palavras. Ele dizia ao seu tempo que nós não sairíamos da terra enquanto não pagássemos o último quadrante, a última moeda, enquanto não nos quitássemos com a vida. Mas o povo do seu tempo morreu todo, sem quitar nada. Barrabás morreu, mas continuaria a viver pelos séculos afora em outros corpos. Então surge o terceiro princípio da doutrina espírita, a pluralidade das existências, que não é invenção do Espiritismo. Já o falava Jesus, conforme declinamos no Evangelho de João 5,29. Quem fez o bem renascerá para a ressurreição da vida. Quem fez o mal, igualmente renascerá para reter o mal que fez, para a ressurreição do mal. Mas foi Jesus Cristo que, conversando com o doutor da lei, conforme achamos no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 12, que aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Ora, Jesus Cristo falou isto numa época em que ainda não se conhecia as doutrinas da embriologia e da embriogenia, que apareceriam mais tarde na humanidade ocidental. Hoje, quando nós nos damos conta via ciência biológica de que o corpo humano adulto tem 65% de água, entendemos Jesus. Que nascer da água é nascer do corpo carnal. Que nascer do Espírito é aproveitar a existência no corpo para transformar-se moralmente, para adquirir virtudes. Nascer da água é uma contingência para que a gente esteja na terra. Nascer do Espírito é uma consequência de estarmos na terra, burilando-nos, aceitando esse convite, esse desafio dos Espíritos para que cresçamos. A doutrina espírita nos lembra que, opostamente ao que muitos dizem, nascer da água não pode ser nascer da água do batismo,
porque nem todos os povos usam batismo de água. E se Jesus Cristo tivesse dito com esse sentido, ele teria jogado fora para a perdição eterna a maior parte da humanidade que não se utiliza de batismo de água. No entanto, nos recordamos que ele veio batizar com fogo, esse fogo do conhecimento da verdade, como disse João Batista. Eu batizo com água, mas depois de mim virá aquele, Jesus, que batizará com fogo. Com isto, o terceiro princípio da doutrina espírita é a pluralidade das existências. Como é que nós iríamos acreditar na justiça divina, ter convicção da justiça divina, sem a proposta do nascer de novo, que Allan Kardec chamou reencarnação? Imaginemos os delinquentes sociais, políticos, homens públicos, homens comuns, que cometem toda sorte de barbaridade contra a comunidade, ficam ricos, morrem ricos, debochando do povo, a quem traíram, não respeitando o voto recebido. Saem ótimos, ainda tem nome de rua, nome de praça, ainda tem monumento, estátua, e aqueles a quem eles fizeram sofrer continuam na rua da amargura pela terra. Como é que Deus seria justo se não mandasse de volta esse indivíduo para aquela comunidade defraudada, a fim de que ele devolvesse o que usurpou? É deste modo que em todas as comunidades encontramos professores, advogados, juízes, pais de família quaisquer, comerciantes, comerciários, médicos, enfermeiros, lavradores, que trabalham, se unem em prol da sua comunidade sem cobrar nada. Trabalham e se esforçam, e quanto mais fazem, sentem que devem mais fazer. Devolvem à comunidade o que da comunidade usurparam no passado. A lei de Deus, que é a justiça, quem fez o mal, renascerá para a ressurreição da condenação. O complexo de culpa impulsiona o indivíduo, quando ele tem boa disposição, ao resgate das próprias dívidas. Então, é graças à doutrina da pluralidade das existências que nós poderemos admitir com tranquilidade a justiça divina. Aqueles que compram os legisladores, que compram a lei, que compram os poderosos para ficarem livres das responsabilidades, agora ficam, mas depois retornam cegos, surdo-mudos, paralíticos, amputados, deformados, com toda sorte de deficiências, débeis mentais, neuróticos, esquizofrênicos, oligofrênicos, parafrênicos. Eles voltam loucos de acordo com a intensidade da culpa. Quanto mais haja usado o intelecto para prejudicar, mais embotado o intelecto renasce num cérebro deformado, na macrocefalia, na microcefalia, resgatando numa cela de carne os erros cometidos no passado. Se não fosse a misericórdia da reencarnação, o suicida teria que ir para o inferno. No entanto, Deus é amor. E o suicida de hoje voltará amanhã para reequilibrar-se. E a mãe carrega nos braços aquele serzinho com sopro no coração, que desde o berço já tem que sofrer uma cirurgia cardíaca. O tiro que ele deu no coração. Aquele débil mental, com a cabeça grande ou com a cabeça pequena, que deu um tiro contra a cabeça. Aquela criança que nasce e contrai a poliomielite com toda a vacina safe que há pela terra, porque foi quem se jogou do prédio ou se lançou sob as rodas de um veículo e destroçou o sistema nervoso central,
renascem com Parkinsonite, com uma série de outros problemas. Quem atirou fogo ao corpo nasce com problema de epiderme, de pele, com ranceníase, com fogo selvagem, com outros tantos problemas da pele, até que resgatem. Quem ingeriu corrosivos, desde criança tem úlceras gastrointestinais, úlceras pépticas, úlceras duodenais, úlceras de todo tipo. Então, é a lei de justiça associada à lei do amor, para que cada um de nós resgate no tempo certo os problemas criados no passado. A abortista de ontem, hoje, tem um ventre impossível para a reprodução. Deseja um filho e não vem. Faz tratamentos loucos e não engravida. E em nome do amor, ela adota. E quando adota, resgata, para poder no futuro, em nome do amor resgatado, ter o próprio filho das entranhas. E a criança que veio no ventre da sua mãe, mas não aguenta ficar até o fim, e vem um aborto natural, uma vez, duas vezes, várias vezes. Quem são essas criaturas? A mãe quer tanto um filho, mas sofre abortos naturais. A mãe foi quem renegou a maternidade ontem. E aquele serzinho que não consegue ficar é quem destruiu o corpo ontem. Deus é perfeito. Junta aquele que deve numa área e aquele que deve noutra área e aproxima os dois. A mãe sofre com o choque de perder o filhinho. Resgata. O reencarnante sofre com a frustração de ter perdido o corpinho. Resgata. Quem fez o mal, renascerá para a ressurreição do mal que fez. É graça somente a reencarnação, ao nascer de novo da água e do Espírito, que nós poderemos refazer os nossos caminhos, que nós poderemos nos reencontrar. Mas a doutrina espírita avança e nos fala da pluralidade dos mundos habitados, o seu quarto princípio fundamental. Mas que provas tem o Espiritismo de que há vida em outros mundos? O problema não é do Espiritismo, é de Jesus. Foi Jesus que nos disse primeiro: há muitas moradas na casa do meu Pai, eu me vou para vos preparar um lugar. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Encontramos isso no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, hoje, são diversos os astrônomos, os astrofísicos norte-americanos e ingleses que têm feito incursões nessa área e afirmado que há vida orgânica para além do nosso sistema solar. No notável livro do Dr. Fred Hoyle, O Universo Inteligente, ele apresenta a sua descoberta, uma gigantesca molécula de cianotriacetileno, uma molécula orgânica encontrada para além do nosso sistema solar. Se há molécula orgânica para além do nosso sistema, há vida orgânica para além dele. Então, nós estamos verificando que a nossa ciência avança, enquanto a doutrina já está afirmando isso há tanto tempo. Alguns diziam tolice. As nossas naves espaciais, nossos satélites, fotografaram
alguma. Fotografaram Vênus e apenas uma superfície gelada e nada mais. E foram falando até o ponto que as nossas espaçonaves e os nossos satélites fotografaram a própria Terra, onde nós estamos. E para surpresa da NASA, não apareceu nada sobre a Terra. E nós temos certeza de que estamos aqui. Mas na fotografia não apareceu. Quando olhamos as fotografias da Terra tiradas pelo satélite, vemos um gigantesco planeta azul. Os oceanos, os mares. Mas onde estão as torres do Trade Center de Nova York? As maiores do mundo. Onde está o Empire State? Onde estão os arranha-céus de São Paulo? De Tóquio? Não aparecem. Mas nós temos certeza de que eles estão aqui. Então, a ótica da ciência começa a se modificar. Alguma coisa existe nas nossas lentes, nas nossas câmeras, que não consegue captar esse gênero de construção sobre os planetas. Questão ontológica, que agora os filósofos vão discutir e explicar. No entanto, a doutrina avança e o quinto ponto básico é a comunicação dos mortos conosco, que também não é invenção espírita. Em todos os tempos, como vimos, os chamados mortos estão chamando-nos para respeitar a vida em todos os tempos. Imaginemos alguém que vivesse em Abaeté e de repente se transferisse para Belo Horizonte. Será que está proibido de fazer contato com quem ficou aqui? Por carta, por telegrama, por telefone, por rádio, pela televisão, seja como for. Será que esse ser querido que está em Belo Horizonte, de repente vai morar em Tóquio ou em Pequim? A mesma coisa. Continuaremos a nos comunicar pelos mesmos veículos de comunicação. E por que é que, saindo da Terra, nós não vamos mais nos comunicar? Que lógica é essa? Naturalmente, que falta bom senso nessas concepções. Quem morre, continua de pé. Quem morre, está vivendo. O que levou Paulo de Tarso a gritar, conforme lemos na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 55. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Se Jesus Cristo ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. Se ele não ressuscitou, é totalmente vã a minha pregação. Nesta noite, queremos dizer aos amigos que aqui se encontram, aos irmãos que aqui acorreram, a respeito da realidade do Espírito, que nestes dias que vivemos, parece estar relegada a plano secundário. A vida sobre a terra vale menos do que o preço de um frango. Um indivíduo tira a vida do outro sem a mínima cerimônia. Centenas e centenas de nossos meninos de rua, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, estão desaparecendo pelo crime de terem sido abandonados pela sociedade. A vida está sendo relegada a plano inferior. Perdemos a noção de que vamos dar conta de tudo isso. Vivemos chafurdados em nossas igrejas, em nossos templos, em nossos centros espíritas, em nossas sinagogas. Vivemos ali, cultuando a um Deus egoisticamente, enquanto Deus está nas ruas, pedindo a nossa interferência diante do crime que ganha terreno, que ganha espaço.
rebelidos contra a droga. Não temos coragem. Onde o trabalho feito com as nossas irmãs e com os nossos irmãos que se prostituíram no sexo? Onde o trabalho feito nas cadeias públicas, junto àqueles que delinquiram no momento de loucura e ignorância, de insensatez? Onde o nosso trabalho de saneamento moral da nossa comunidade? As estatísticas estão dizendo que uma cidade está crescendo e que é boa e que é excelente pelo número de botequins, de bares que se instalam absorvendo a nossa juventude, que colheu dos mais velhos esse exemplo miserável da embriaguez, do alcoolismo, do tabagismo e da prostituição. Temos deixado para nossas crianças e para os nossos jovens uma herança teoria muito grande e uma herança vivência muito pobre, porque ainda estamos na base do faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Só que hoje os tempos são outros e os crimes estão estonteando a sociedade. A doutrina espírita, meus irmãos, vem nos conclamar nessa hora para que nos demos as mãos. O Cristo não pode ser bandeira de separativismo entre nós. Não importa qual seja a nossa crença, importa é o fruto. Pela árvore, pelo fruto, aliás, se conhece a árvore. Jesus Cristo não disse que os seus discípulos seriam conhecidos pelo rótulo que levassem. Os meus discípulos serão conhecidos por muito que se amem. Não podemos nos separar em nome de Jesus. Da mesma forma que um gosta de morar no apartamento e mora. Outro gosta de morar no subsolo e mora. Um gosta de morar na beira-rio e mora. Outro gosta de viver na montanha e vive. Mas todos somos da mesma família, nos visitamos, nos queremos bem, nos amamos. Por que é que o fato de um estar na igreja católica, outro na igreja protestante, outro no centro espírita, outro na sinagoga, outro na mesquita, por que nos vamos separar? Porque ainda somos espíritos tão pequenos, tão liliputianos, que não entendemos que o Cristo está acima das igrejas. Nesta oportunidade, lembremos-nos de que somos imortais. A omissão de hoje terá que ser revista amanhã, porque é um crime de lesa conhecimento, de lesa consciência. Sabemos o que é possível fazer e não fazemos. Sabemos o que é necessário fazer e não fazemos. Admitimos isso é coisa do governo, mas na nossa rua o governo somos nós. No nosso bairro somos nós o governo. E por isso vamos dar conta da nossa omissão. Nesta noite, meus amigos, nós queremos agradecer a Deus pela honra de estarmos no corpo, vivendo esta hora notável de reconstrução da humanidade. Nesses tempos em que ouvimos falar de guerra, em que o Iraque sofre bombardeio, depois do desrespeito de invadir a terra daqui, nesta hora em que morrem nossas crianças na rua, nesta hora de sequestro com morte, nesta hora de vandalismo, desafiando as leis, as constituições, nesta hora de pena de morte, nesta hora de miséria moral, ergue-se o Espírito do Senhor para nos conclamar a uma vida sã, ao reequilíbrio, à retomada do caminho. Filho, vem hoje trabalhar na vinha do Senhor. Vem hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Ah, juventude,
a madureza, a velhice. Todos somos espíritos em marcha. Todos estamos a caminho de Deus. Por isso, vale a pena parar para pensar. Nós somos espíritos. Não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos espíritos que levamos um corpo temporariamente. Mas em verdade nós somos espíritos. E por isso mesmo, elevemos o nosso coração. Nesse mais notável sursum conta, corações ao alto, digamos ao Senhor que o queremos amar e servir. Digamos ao Senhor através dos nossos atos que não estamos colaborando com a criminalidade na terra a partir da nossa omissão e acomodação. Digamos a Ele que esperamos forças novas para que continuemos a servir no bem, onde quer que estejamos. Trabalhemos no bem enquanto é hoje. Amanhã pode não dar tempo. E nesta emoção, e nesta vibração, nós levantamos os olhos para o céu e cantamos ao Pai da vida com sentida emoção. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amorável e bom de todos os homens aflitos que choram, que se debatem, que se estertoram neste mundo de dores e de escarcéu. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo explique ternura, concórdia, misericórdia, amor, venha ao nosso coração o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, nessa estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor, mandamento que não vacila, que nunca erra, seja nos céus, seja na terra, onde ainda existe tanta dor, tanta mágoa, tanto sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todo mal, mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho, permitindo que ele seja amassado com o trigo do amor nas mãos e no carinho dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos guardiães. Auxilia-nos também, para que em nossos deveres cristãos possamos amar a todos os nossos irmãos, mesmo aqueles que ainda se acham distantes do bem, sob a proteção de Jesus. Livra a nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, tão distante ainda da tua luz, para que a tua ideal igreja, Senhor, a igreja da coragem, da fraternidade, da revelação imortalista, realize dentro de nós o altar venerando da mais excelsa caridade, para que nele então se cumpra a vontade do teu inesgotável amor. Hoje sempre, Senhor, hoje sempre, que assim seja. Muito obrigado, Pai da vida. Muito obrigado, meu Deus.